Olá, estou testando aqui o novo setup, ainda vai demorar até eu conseguir me ajustar aqui certinho, ficar tudo do jeito que eu gosto, mas como eu gastei uma pequena fortuna com equipamento novo, eu tenho que usar e fazer vídeo, porque eu prometi que eu compraria e faria vídeo. Tô com o microfone de lapela aqui, ele tá puxando a camiseta molenga para baixo, tô com essa cara de quem trabalhou o dia inteiro, mas é isso aí. A gente tem que botar a máquina para rodar. Brincadeiras à parte, ontem eu soltei um vídeo aqui com a capa da Anne Hathaway, e falando sobre a pessoa que queria sair da empresa, queria pedir demissão ali com 2 meses de emprego, porque não se adaptou ao gestor, ao trabalho e tal. E essa pessoa mesmo veio me falar depois que entendeu que estava só com esse medo mesmo de não alcançar as expectativas, de não saber muito bem se está entregando um bom trabalho, como é que vai ser, essa insegurança inicial que a gente tem em qualquer emprego nos primeiros meses ali. Então é legal ter o feedback da pessoa que eu respondi a pergunta, né? E aí existiram 2 comentários que eu acho interessante ler aqui. O primeiro foi um comentário aqui no YouTube mesmo, de um cara falando que até já tinha perguntado isso e não sabia nem se eu estava respondendo a pergunta dele, mas que no caso dele ele levou para o gestor que estava ocioso, que não tinha muito o que fazer e que estava preocupado, e aí ele conseguiu ter uma conversa aberta com o gestor, e o gestor explicou para ele o que estava acontecendo e todo mundo se deu bem ali. Apesar de quando isso acontece ser muito bom, eu sempre tomo cuidado em levar essas coisas para os gestores, porque a gente nunca sabe quando o gestor é gente boa, quando isso vai ser recebido com bons olhos, porque é muito normal a gente tentar levar uma parada dessa assim, tipo, pô, tô sem ter o que fazer, tô meio ocioso e tal, e o cara achar que isso é um problema seu, você tem que achar trabalho para fazer, que você que tá fazendo corpo mole, tá inventando desculpa e tal. Então é fácil esse tipo de coisa acabar saindo pela culatra aí. Então eu sempre tomo muito cuidado, eu sempre tento me adiantar por conta própria, tentar inventar ali, estudar alguma coisa, tentar propor alguma coisa nova, mais do que levar isso pro gestor e acabar criando uma relação ruim ou uma impressão ruim ali, que nem existia antes, sabe? E o segundo comentário é o que realmente vai ser o título desse vídeo aqui, é sobre, a pessoa perguntou, você fez um vídeo sobre ser muito cedo para sair, mas e um vídeo sobre quando devemos pedir a conta? E aí, cara, é um assunto que eu já devo ter batido em outro vídeo aqui, e é um assunto que eu acho que as pessoas subestimam os problemas que isso gera, mas eu tenho a minha própria visão sobre isso, e vai contra a visão de um monte de gente aí, que eu só acho que a hora de pedir as contas é quando você tem outra coisa muito, muito, muito bem engatada ali, você já tem proposta, já tá com o pé na outra empresa, e aí você pede as contas, sabe? Ah, mas tem lugar que é abusivo, tem lugar que prejudica a sua saúde mental e tal. Tem, cara, tem. Mas infelizmente eu sou da crença de que você não conseguir pagar a conta, de que você ter outros problemas financeiros pioram ainda mais sua saúde mental do que um trabalho ruim. Eu realmente acredito nisso. É óbvio, se você tem uma família que te dá estrutura, se você tem um casamento e o seu parceiro, sua parceira te dão essa possibilidade de você sair de um trabalho ruim e ficar sem trabalhar ali até arrumar uma outra coisa e tal, são realidades e realidades que cada um tem que entender. Mas a maioria das pessoas que não vive numa realidade como essa, eu diria para segurar a onda, respirar fundo, dar uma tirada de pé do acelerador ali, mas para não sair pedindo demissão à toa, demissão simplesmente porque, sei lá, não se habituou, porque o gestor é ruim ou porque tem pressão e tal. É mais fácil você tirar o pé, ficar ouvindo umas bobagens, tirar o pé do acelerador, deixar umas reclamações chegarem, deixar alguns prazos estourarem, dar seu tempo para as coisas e acabar eventualmente sendo demitida,
mas do que você pedir demissão, sabe? Porque quando você pede demissão, você está se antecipando, você vai ficar sem salário ali por um tempo. Enquanto você ainda está empurrando com a barriga aí, você tem a garantia de que você tem um salário, claro. Você consegue respirar às vezes, né? Então você tirou o pé ali, deu uma respirada, deu uma suavizada, as coisas... E aí você consegue retomar o trabalho às vezes. E no final das contas, eu sempre acredito que eu estou falando com adultos, e adultos pagam contas, adultos têm responsabilidades, e eu não acho que é fácil, tá? E isso é um exercício que eu sempre falo lá no Instagram, e que as pessoas, quando começam a fazer, elas entendem o tamanho do problema, que é: começa a procurar emprego e começa a ver as propostas que chegam, começa a ver as vagas que você encontra. Normalmente você vai se encontrar na situação onde você não acha muita coisa e as propostas que chegam não são muito melhores do que você tem hoje. E aí você começa a entender que, opa, se eu com um trabalho, ganhando meu salário, procurando emprego, já tô meio, né, já dá esse susto de não conseguir achar nada, imagina você desempregado, com conta chegando, com coisa vencendo, com juros, sei lá, do que deixou de pagar, rendendo ali, e você tendo que ainda ter saúde mental para procurar um trabalho, para fazer essas coisas. Então é muito complicado, porque a gente superestima o nosso valor de mercado. É óbvio que todo mundo faz, a maioria das pessoas ali vão acreditar que elas fazem um bom trabalho, que, né, deveriam ser valorizadas e tal, mas na prática mesmo, existe muito mais gente procurando emprego do que vaga de emprego. Essa é a realidade. Tem mais pessoas procurando emprego do que vaga de emprego. E aí quando você entra nessa disputa, você vai vendo que não está tão fácil assim. Tanto porque as exigências estão muito altas, tanto porque o valor de mercado das vagas está muito baixo. Aí, principalmente depois da pandemia, os salários caíram bastante ali. Então você pode acabar se surpreendendo. Então, se você está pensando ali, por qualquer motivo que seja, pedir demissão, sair da empresa e tal, faz esse exercício. Antes de sair, você começa a procurar e ver como é que está o estado do mercado ali. Quase certeza de que você vai se surpreender, tá? Então eu acho, e assim, eu nem entrei no mérito aqui de pessoas que têm filhos e tal, né? Porque hoje em dia eu falo disso e um monte de gente do meu público não se identifica com isso. E fala, você sempre fala sobre ter filho passa fome, não sei o que e tal. E as pessoas não se identificam com isso porque não é a realidade deles. Mas para quem você pensar que você não vai ter renda, você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos, você tem... É um cenário assustador, assim. Então tem que ter calma, tem que respirar e tem que saber ali gerenciar muito bem quando você está se sentindo ali sobrecarregado na empresa, para você conseguir manter o seu trabalho, dar uma respirada e não se antecipar emocionalmente ali, para você não ser pego de surpresa pelo mercado. Tá? Existem alguns profissionais, eu conheço alguns, que assim, pediu demissão, dia seguinte já estava empregado. Existem esses casos, isso pode acontecer de fato, mas a gente não conta com ovo na barriga da galinha. A gente não tem essa possibilidade de ficar contando com a sorte, porque se a sorte não chegar, as coisas vão ficando muito mais complicadas, né? Então eu sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu tenho uma boa renda fora do meu trabalho, eu tenho várias coisas que eu sei fazer e que eu posso fazer, eu tenho propostas de emprego e ainda assim eu jamais pediria demissão assim aleatório no meu emprego para poder, sei lá, procurar depois, porque eu sei que não é fácil, porque eu sei que eu posso me surpreender e que as coisas elas podem acabar sendo muito piores do que eram antes, assim. Então, o pessoal normalmente vai ficar puto com isso, falando, porra, mas o pessoal da saúde mental tá com burnout, tá com não sei o que e tal. E eu digo e repito, velho, você tá com depressão, você tá com burnout, espera só até você estar com depressão e burnout e com conta para pagar, e sem um salário no fim do mês.
Eu acho muito, muito, muito ingênuo você dizer que os problemas dessa pessoa vão ser resolvidos saindo da empresa sem uma renda para conseguir custear tudo, pagar psicólogo, pagar remédio, porque a verdade é essa. Né? Quando você está empregado ali, você pelo menos tem a possibilidade de se tratar de alguma forma, de pagar um psicólogo, de tomar o remédio que seja, o antidepressivo que seja, mas quando você larga tudo e agora o seu lugar é deitado na cama, sem sair da cama, sem uma renda, sem conseguir pensar, sem conseguir ir atrás de nada e tal, o prognóstico ele é muito, muito difícil, assim, ele é muito difícil. Então, de verdade, eu não aconselho sair pedindo demissão à toa, assim. Eu não acho que é uma ideia inteligente, mesmo em casos onde a saúde mental tá prejudicada, porque eu acho que a saúde mental tá prejudicada por causa do trabalho, mas também por causa das outras coisas envolvendo a vida, porque só o trabalho dificilmente vai causar isso, mas o trabalho junto com conta para vencer, junto com problema em casa, junto com várias outras coisas, aí isso vai empilhando um nível de estresse muito grande e que é bem difícil de segurar. Então é óbvio que o trabalho pode causar, mas na maioria das vezes é o acúmulo de coisas de fora com o trabalho e que tem que começar ali a gerenciar para você não acabar num problema muito maior ali, que é você estar sem uma renda, sem ganhar dinheiro, vendo conta chegar, vendo teu cartão vencer, não pode sair com seus amigos, não pode ter um momento de relaxamento, não pode tratar a saúde mental. E aí toda essa ideia do meu trabalho estava ferrando minha saúde mental e agora eu vou pedir demissão, você vai ver que termina num lugar ainda pior, tá? E assim, tem um monte de relato, eu devia começar a printar essas coisas todas para fazer um grande arquivo, assim, mas sempre que eu falo disso, tem um monte de relato ali de pessoas que fizeram isso, que pediram demissão e ficaram 8 meses, 1 ano sem conseguir arrumar um emprego e que a vida virou um inferno, assim. Então, se eu puder dar uma dica, o meu vídeo sobre a hora certa de pedir as contas, a hora certa de pedir as contas é quando você tem uma outra proposta muito boa já na mesa, já com data para começar, e aí sim você vai lá, bate na porta e fala: tô indo embora. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, curte pra gente, compartilha com quem você acha que isso vai ser interessante. E espero que agora, nessa nova temporada de vídeos aí, o áudio seja bom, a imagem seja boa, a luz esteja interessante. Um grande abraço e valeu!